Você está ouvindo Vozes da Diáspora, um podcast que une africanidades, luta e memória. Este é um projeto do Museu Afro Virtual do Rio. Acesse nosso site museuafro.rio.br. Bom, eu sou filho, de um baiano de Salvador. Meu pai é baiano soteropolitano. Minha mãe é alagoana de Coqueiro Seco. São pessoas que migraram para o Sudeste na década de 50, né, em busca de trabalho, né, naquele boom econômico do Brasil. Era final do segundo governo Vargas, início do governo JK. Meus pais se casaram, tiveram 3 filhos. Eu sou o filho caçula. Eu nasci em 68. Eu nasci 4 dias depois do AI-5. Eu sou de 17 de dezembro de 1968. Sempre estudei em escola pública, né? Comi muito macarrão com salsicha, arroz com peixe, né, na merenda escolar, e cheguei até o doutorado graças ao ensino público, e eu sou muito grato a isso, né? Tenho uma gratidão enorme, né, a isso. Eu tive o privilégio de poder ter estudado no Colégio Pedro II, que é um colégio federal de bom nível, mas nunca foi fácil ser aluno do Pedro II, na minha época menos ainda, né, inclusive porque havia muito menos unidades do que há hoje em dia, né? Se hoje em dia já é difícil, imagina, né, há 40 anos atrás, né, era muito mais difícil ainda, né? Eu sou graduado em História, tenho mestrado e doutorado em Educação, né, com especializações em Gestão Pública e especialização também em Cinema e Produção Audiovisual. Antes mesmo de terminar a graduação, eu tive inserções em movimentos negros. Falo no plural porque havia vários, né, movimentos, não dá para falar de um só, né, e que ajudou até a organizar o Seminário Nacional dos Estudantes Universitários Negros, o SENUM, que aconteceu em 1993 na Bahia. Nessa época eu já não estava mais na graduação, eu estava entrando no mestrado, mas eu ajudei a organizar o SENUM, e graças a esse seminário, muitos intelectuais negros brotaram ali. Quer dizer, não só graças a esse seminário, mas o movimento que leva a esse seminário, né? E no movimento que leva a esse seminário, muitos intelectuais negros conseguem se projetar. A Nilma Lino Gomes, na época, era mestranda. Fernanda Felisberto estava terminando a faculdade em Letras na PUC, né? O Renato Nogueira estava fazendo filosofia na UFRJ, e a gente perde até as contas. Eu estou falando até do Rio de Janeiro, mas assim, isso no Brasil afora, né? Foi muito profícuo, porque o movimento, inclusive o movimento para organizar esse seminário, permitiu que as pessoas pudessem conviver, se encontrar, discutir seus problemas durante o seminário, que foi em setembro de 93, e sobretudo após, né? O seminário ao longo da vida. Pena que nunca mais tenha tido um SENUM, um Seminário Nacional de Universitários Negros. Deveria ter, né? Hoje em dia tem outras coisas, né? A BPN, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, mas seria importante ter alguma coisa voltada para essa coisa do estudante universitário, do estudante de graduação. Paralelamente a isso, em 92, eu estava ajudando a criar o AfroReg. O AfroReg não surgiu para ser uma ONG, ele surgiu para ser um jornal. O nome era Jornal AfroReg Notícias, né, que começou a circular em janeiro de 93, né, portanto, recentemente o AfroReg completou 28 anos. E só que, assim, por volta de junho de 93, surgiu a ideia de fazer a ONG, né, porque as pessoas viam assim, as pessoas que trabalham aí no AfroReg têm uma capacidade muito grande de realizar coisas, porque vocês não viram uma ONG, e nós organizamos uma ONG, né, que não surgiu a princípio em Vigário Geral, só que coincidiu em agosto, em 30 de agosto, haver a chacina de Vigário Geral. O jornal AfroReg Notícias e o projeto de transformar o jornal numa ONG, né, no Grupo Cultural AfroReg, se inseriu nos protestos contra a chacina de Vigário Geral e a chacina anterior, que tinha sido na Candelária, e isso acabou ajudando a impulsionar a ONG, né, a inserção em Vigário Geral, ajudou a impulsionar a ONG, né? No mestrado e no doutorado eu fiz pesquisas nas áreas de pluralidade cultural, de diversidade, não apenas vinculada à questão racial, mas discutindo a questão da pluralidade, da diversidade, direitos humanos. Foi uma coisa muito importante.
Eu terminei o doutorado em 2002, em 2004 eu passei no concurso para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi um concurso um tanto quanto turbulento, mas eu consegui entrar, né? Os concursos nas universidades em geral, existe a questão dos grupos dentro das universidades, né? E aí espera-se que entre alguma pessoa que seja vinculada aos grupos. E eu era um outsider, embora eu conhecesse as pessoas ali dentro. Eu nunca quis integrar grupos dentro da universidade. Tive até a felicidade de, no doutorado, ter sido aluno do geógrafo Milton Santos, que foi um dos maiores intelectuais do final do século XX no Brasil, com certeza. E um orgulho danado, né, daquele negro, né, oriundo de Brotas de Macaúba, na Bahia. E ele sempre dizia: o intelectual não pode ter medo da solidão, e o intelectual tem que tomar muito cuidado com a questão dos grupos, porque os grupos acabam forçando a uma produção de pensamento coletivo que empobrece a produção intelectual autêntica e forte, pujante. E só que no Brasil é muito difícil você fazer isso. Isso gerou alguns percalços, né? Eu passei a ter algumas perseguições políticas. As perseguições em si eram políticas, mas a forma pela qual eu fui perseguido era racial. Havia um racismo ali, né? Eu não tenho dúvidas de que a origem das perseguições que eu sofri na Universidade do Estado do Rio de Janeiro tinha uma origem política, né? Então, no conteúdo, essencialmente era uma questão política, do fato de eu não me vincular a grupos, de eu procurar ter uma autonomia do pensamento, mas a forma pela qual eu fui perseguido, e tentar até me reprovar no estágio probatório, inequivocamente havia uma conotação racial, inclusive de querer atribuir a mim um processo de loucura, de enlouquecimento, que é muito típico do racismo estrutural, né? Tentar construir um estigma contra os negros de que eles são loucos ou estão em processo de enlouquecimento. Queriam condicionar a minha aprovação no estágio probatório para que eu me submetesse a um tratamento psiquiátrico, o que eu recusei peremptoriamente, não por achar que um tratamento psiquiátrico em si seja algo, um demérito, mas por acharem que eu era louco, porque realmente você questionar o mundo acadêmico, talvez você seja louco mesmo, né? Você questionar certos cânones e certas questões que estão ali colocadas. Mas por conta disso também, eu acabei optando por ser um outsider na universidade, e aproveitando que eu tinha direito à acumulação de matrícula no serviço público por ser pesquisador, e na Agência Nacional do Cinema a matrícula é técnico-científica, fiz um concurso para a Agência Nacional do Cinema e hoje eu me divido entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Agência Nacional do Cinema, né, como servidor público. Já fui professor da Polícia Militar, né, depois de ser ativista de direitos humanos nas ONGs, eu tive, até em decorrência disso, né, como consequência disso, um convite para trabalhar com formação de policiais, né, os oficiais. Trabalhei no curso de aperfeiçoamento de oficiais, que são os capitães que vão a major, e o curso superior de polícia, que são os majores e tenentes-coronéis, que almejam chegar a coronel. Né? Trabalhei na Polícia Militar por 6 anos, depois tive que me afastar, porque já não havia mais possibilidade de compatibilizar horários, né? Não havia mais compatibilidade de horários. Né? Fui diretor cultural da União da Ilha, hoje sou secretário, até daqui a um mês, né? Depois me afasto, tive uma inserção no mundo do samba, porque eu acho que as pessoas que têm uma origem popular e que pregam cultura popular, elas têm que dar sua contribuição para as instituições, inclusive para ajudar as instituições a terem uma maior autonomia frente a influências que acabam descaracterizando-as ou levando-as por caminhos pelas quais elas não deveriam passar. Em cima dessa tua condição de vida, como tem a ligação da sua ancestralidade, da força negra, da força ancestral, em cima disso tudo? Essa competência de resistência que você teve, né? Inclusive de encarar o mundo acadêmico, o que você delega a isso? Essa tua potência? Aprendizado materno, aprendizado paterno, teus antepassados? O que você imagina assim? O que você tem a dizer? Bom, primeiro pela formação do caráter que eu tive por pai da minha mãe. Né? Minha mãe sempre zelou por uma sólida educação familiar, além da educação escolar, ter uma formação de boas maneiras e de caráter.
Segundo lugar, que assim, embora eu não me inserisse em grupos para a questão da produção de pensamento ou para conseguir facilidades no meio acadêmico, eu sempre fui uma pessoa que tive amigos, né? E por ter amigos, por sempre ter amigos e ser bem quisto nas instituições pelas quais eu passei, eu tive muitas pessoas também que me apoiaram a resistir, né? Em tudo que aconteceu contra mim na UERJ, né? E aí a resistência veio também com resiliência, capacidade de se adaptar, mas sem dobrar o meu caráter, sem ter que abrir mão em 1 milímetro da minha forma de pensar, né? Mas eu também tenho uma consciência profunda de que outras pessoas, apesar de terem isso tudo, não conseguiram chegar onde eu cheguei. Então eu também não acho que eu deva fazer de mim um exemplo de individualismo, de empreendedorismo, né? Na realidade, eu sou um ponto fora da curva, eu consegui ser uma exceção, porque tudo contribuiu para que eu não chegasse onde eu cheguei, e apesar disso, eu consegui chegar, né? Mas se eu consegui chegar, foi porque, além do zelo que a minha mãe teve, né? Porque meu pai se separou da minha mãe com 2 anos, quando eu tinha 2 anos de idade. Meu pai se separou da minha mãe em 70, eu nasci em 68, e meu pai foi muito ausente e omisso na minha formação, mas a minha mãe não, né? Então, além da preocupação em que eu tivesse uma boa formação educacional, a minha mãe, educacional que eu digo no plano escolar, a minha mãe também zelou pela questão da educação familiar, da educação das boas maneiras, do respeito, da honestidade, de não abrir mão das convicções, né? E a questão da minha ancestralidade negra, ela foi se reforçando conforme na adolescência eu fui me percebendo e me descobrindo negro, né? Eu consegui muito rapidamente perceber como a sociedade brasileira ela é racista, apesar de não ser nem sempre ser autodeclaradamente racista, né? E essa sensibilidade e essa percepção me ajudou a construir mecanismos de defesa que ao mesmo tempo me permitiram ser resistente com resiliência, resistente e resiliente, portanto, né? Mas que também me permitisse perceber muito rapidamente o que estava subjacente a tudo que acontecia ao meu redor. Então eu percebia com muita facilidade, né, o racismo estrutural, mesmo quando o racismo não vinha de uma forma muito declarada para mim, né? Então assim eu consigo perceber, por isso que eu até te digo que na UERJ a origem das perseguições contra mim eram de natureza política, eram de natureza de ideias, mas na forma era racista. Ou seja, eu não estou dizendo que elas surgiram pelo racismo, mas a questão racial, o fato de eu ser negro gerou muito mais ódio e muito mais indignação, porque o negro é sempre visto como insolente quando ele tenta ser autônomo, quando ele tenta pensar por si mesmo, né? E ao tentar ser ele mesmo, ele paga um preço muito grande por isso. E até estou usando a camisa aqui do Martin Luther King, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, né? E fiz questão de botar a camisa para gravar este depoimento, porque o Martin Luther King, ele é o exemplo do caráter, né? Ele é um cara que nunca se dobrou às injustiças, ele não se vendia, né? E até tinha uma austeridade no vestir-se, na forma de falar, porque ele sabia que ele era o exemplo, não só para aqueles que estavam convivendo com ele, mas ele tinha uma consciência profunda de que ele era um exemplo para as pessoas que viveriam no futuro. E é assim que se forjam os heróis. Os verdadeiros heróis, eles não são arrogantes, eles não são prepotentes, eles têm compromisso com a história. E aí eu atribuo a isso, né? A minha educação escolar, a educação familiar, a formação do caráter, a capacidade que eu tive de ter a consciência do que é ser negro no Brasil muito rapidamente, e também a capacidade de estabelecer alianças que surgiam de forma natural, convivendo com as pessoas, tendo um bom caráter, sempre defendendo as causas justas, não só as causas raciais negras, mas causa indígena, de orientação sexual, a questão das mulheres, e com isso você consegue sensibilizar e buscar também aliados para as coisas que vão acontecer. Você ouviu Vozes da Diáspora, um projeto do Museu Afrovirtual do Rio. Este projeto conta com o apoio de Rio, Capital Mundial do Livro 2025, Cultura Viva, Oi Futuro, Ações Locais,
Política Nacional Aldir Blanc PNAB. Realização: GPUP, Prefeitura do Rio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Visite nosso site museuafro.rio.br e até a próxima!